Olá e bem-vindos. Hoje vamos abrir A Caixa, um filme português de 1994. E acreditem, há muito para desvendar nesta obra que é, no mínimo, peculiar. Pois é, quando se fala no legado gigante de Manuel de Oliveira, um dos nossos maiores realizadores, A Caixa é um daqueles filmes que às vezes fica um bocado na sombra, muitas vezes visto como uma obra menor. Mas será que é mesmo uma obra menor? É isso que vamos questionar aqui. Porque esta comédia, que é ao mesmo tempo sombria e cheia de sarcasmo, é na verdade uma das obras mais afiadas e provocadoras do realizador. Ok, então para percebermos bem o filme, temos primeiro de perceber o homem por trás dele, o grande Manuel de Oliveira, e também o contexto, a altura muito particular em que este filme foi feito. E olhem que a história é incrível. Depois de uma carreira longuíssima e super respeitada, o Oliveira, já com mais de 80 anos, entra numa fase de criatividade absolutamente absurda. De repente começa a fazer quase um filme por ano. É uma espécie de fase crepuscular que nos deu alguns dos seus trabalhos mais fascinantes de sempre. E é precisamente nesta fase que surge A Caixa, em 94. E com este filme, Oliveira faz algo que pouca gente esperava. Vira a câmara para um mundo completamente diferente daquele a que nos tinha habituado. Reparem bem na diferença. Normalmente, os filmes dele exploravam o mundo aristocrático, as grandes famílias, as tradições da alta burguesia. Mas aqui, em A Caixa, nada disso. O cenário é um bairro popular, a vida do dia-a-dia, as tabernas, a chamada malandragem. É uma mudança radical. O filme passa-se todo ali, naquelas ruas íngremes e labirínticas da Moraria, em Lisboa. É um cenário super real, quase palpável, que se transforma numa espécie de palco para tudo o que vai acontecer. E a história, que vem de uma peça de teatro de Prista Monteiro, gira toda à volta de um único objeto. Um objeto muito simples, mas que tem um poder enorme. O que é então esta caixa? É a caixa de esmolas de um velho cego. É ali que ele guarda o pouco dinheiro que consegue. Da caridade, da venda de umas bugigangas, é literalmente o seu sustento. Ou seja, não é só uma caixa de madeira, é a sobrevivência dele e da família que está ali em jogo. E a partir daqui, a história escala de uma forma impressionante. Ora vejam. Primeiro, temos o cego, que vive do que está na caixa. Mas a filha, que trabalha que se farta, e o genro, que é desempregado e abusador, também vivem desse dinheiro. Depois, a caixa é roubada. De novo. E a família entra em pânico. Este roubo vai acender o rastilho para um conflito brutal no bairro que acaba em tragédia. E no fim, numa ironia terrível do destino, essa mesma tragédia acaba por ser a libertação da filha daquele fardo familiar gigante. É um desfecho mesmo agridoce. Mas será que este filme é só sobre uma caixa roubada? Claro que não. A caixa é o pretexto, é o catalisador. O que o filme realmente revela é muito sobre a natureza humana. É como se aquele pequeno bairro se transformasse num espelho do mundo, um microcosmo onde vemos o melhor e, principalmente, o pior das pessoas. Porque o que vem ao de cima com esta história Bem, é a parte mais feia. A inveja, a mesquinhez, a crueldade, a falsidade, a ganância. E claro, por baixo de tudo isto, a luta desesperada pela sobrevivência a qualquer custo. E o brilhantismo de Oliveira está em mostrar que ninguém é só uma coisa. As personagens são cheias de contradições. Pensem nisto. O polícia, que devia ser a autoridade, é um bêbado conhecido por todos. A prostituta, que é marginalizada, é das poucas pessoas que de facto ajuda o cego. E os vizinhos parecem inofensivos, mas no fundo são cruéis e invejosos. Ninguém é preto e branco neste filme. E é por toda esta complexidade que, apesar de às vezes ser um filme menos falado, A Caixa deixou a sua marca. E que marca? O filme teve um percurso notável nos festivais. Esteve na seleção oficial da quinzena dos realizadores em Cannes, foi nomeado em Tóquio e, muito importante, ganhou o prémio especial do júri no Festival de Veneza. Isto solidificou o seu lugar como uma obra de peso no cinema dos anos 90. Por isso, é um dos filmes mais negros, mais ácidos, mais sarcásticos de Manuel de Oliveira. Fica a ideia de uma crítica muito dura a uma sociedade que, por mais que se modernize, parece não conseguir curar certas feridas, certos males que vêm de trás. E no final, ficamos a pensar nisto, a remoer nesta questão tão desconfortável que o filme nos deixa. O que é que significa, afinal, encontrar a liberdade através de uma tragédia? É uma reflexão poderosa sobre os caminhos, por vezes tão irónicos e dolorosos, que a vida tem para nos libertar,